E aí, pessoal, você está com dificuldade em definir KPIs que conversem com a meta do seu projeto? Indicadores mal definidos podem atrapalhar o sucesso de qualquer projeto e deixar seus resultados difíceis de compreender. No vídeo de hoje, vou te mostrar KPIs que vão te ajudar a monitorar o desempenho e a mostrar resultados de verdade. Aprenda a medir o que realmente importa e leve o seu projeto para o próximo nível. Roda a vinheta. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Gemba Talks. Nessa videoaula vamos falar um pouquinho dos indicadores de performance-chave, os KPIs, para projetos de melhoria. Nesse caso, eu vou abordar PMOs, projetos de melhoria em vários setores, e também TCC. O pessoal que está na faculdade aí, às vezes está fazendo um TCC e tem dificuldade de definir ali os KPIs para estar mostrando a melhoria que aconteceu no seu TCC. Ok? Então vamos lá? Bom, para começar, pessoal, aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. Quem falou isso foi William Thomson, o Lord Kelvin, é o pai do zero absoluto. Então, pessoal, o que ele está querendo dizer aqui, Para melhorar, a gente precisa medir. Entendeu? Então, nós temos que medir para melhorar, e para melhorar nós precisamos medir. É um ciclo, Ou seja, quando a gente vai fazer um projeto de melhoria, muitas pessoas usam a metodologia do DMAIC. E o DMAIC, ele tem aqui uma coluna que é o MISRI, a parte de medição. E aí é aqui que entra os KPIs, os indicadores de performance, chaves. Então, o que eu ia mostrar para vocês? Todo projeto, seja ele TCC, projeto da empresa, ele tem que ser estudado já na fase inicial, quais são as metas e quais são as interfaces que esse projeto vai estar mexendo, indicador de qualidade, de custo, de entrega, de tempo, de performance. E a partir dessa análise inicial, que nós vamos ver a seguir, definir os KPIs do projeto. E vão estar mostrando se realmente esse projeto teve efeito ou não. Legal. Bom, aqui, pessoal, também não poderia deixar de falar do conceito SMART. A ideia desse vídeo não é entrar em detalhes de KPI, seus tipos, Mas o conceito SMART, quando nós vamos definir um KPI, ele deve ser aplicado. Ele nos ajuda. Por quê? Porque nós temos aqui, o KPI ele precisa ser específico, ou seja, ele tem que estar bem claro o que ele é, bem definido. Ele precisa ser mensurável, ou seja, você tem que conseguir medir ele, ele tem que ser atingível, ou seja, tem que ser um KPI realístico, um KPI que faz sentido. Um exemplo, você tem lá o operador no chão de fábrica. Adianta eu colocar para ele um KPI de EBITDA, que é lucro? Eu chegar para ele lá e falar, ô João, vem aqui, João. O seu KPI aqui é dar lucro de 20%, tá bom? Ele não vai entender, porque não é o mundo dele ali no chão de fábrica. O mundo dele ali, se eu chegar para ele e falar assim, ô João, a sua meta aqui é 1% de refúgio e produtividade de 85%. Aí ele vai entender, porque aí é o mundo dele. Então, por isso que fala aqui que o KPI ele tem que ser realístico, ele tem que ser atingível, ok? E temos aqui também a parte de ser relevante. O que é a parte de ser relevante? Tem que ser um KPI que faz sentido para a empresa, que está atrelado aos valores, a missão, a visão e a estratégia da empresa, o contexto que é feito lá, análise de contexto anual. Então, ele tem que ser um KPI relevante. Se for um KPI que não tem conexão com nada, não faz sentido. E por último, tem que ser um KPI que ele seja mapeado ao longo do tempo. Ou seja, no exemplo que eu dei, o operador João, eu vou estar falando para ele assim, ô João, esse ano a meta de refúgio é 1%. Então, ao longo do ano, na hora que a gente, mês a mês, vai ser feito o acompanhamento, tem que atingir 1% de refúgio. Então, ele tem que ser um KPI mapeado ao longo do tempo, para ter data de início e fim. Se não tem essa parte do tempo, ele fica solto e aí não funciona. Legal? Bom, agora aqui, pessoal, eu vou dar alguns exemplos de alguns projetos e como que a gente mapeia os KPIs, para vocês conseguirem entender e fazer a conexão, às vezes, com um TCC, com um projeto que vocês estão precisando fazer, tá ok? Bom, o primeiro aqui é a redução de consumo de argônio. Então, qual que é o contexto aqui, a definição? É muito importante fazer essa definição, que é daqui que a gente analisa
né, através das definições e das metas, para definir os KPIs ou os OPIs. Né? Então, nesse caso, ele fala aqui, constatou-se que dentre os gases consumidos, o argônio indica maior valor de Pareto. Portanto, seu processo deveria ser analisado visando possíveis melhorias de consumo. Então, de novo, né, tudo começa com dados. Então, foi levantado o Pareto lá dos gases consumidos na empresa e o argônio, nesse caso, foi o top 1. Então, foi pego o top 1, que é o argônio, para ser feito um projeto de melhoria. E qual que é a meta aqui que foi definida? É reduzir o consumo de argônio em 5%, foi a primeira meta. E a segunda, reduzir a quantidade de estoque de cilindros no inventário em 1 cilindro. Que foi a segunda meta aqui. Bom, aqui em KPIs foi colocado conta de consumo de materiais indiretos. Esse KPI, ele mede o quê? Ele mede quanto que está gastando em grana com o consumo e a compra de cilindros de argônio. Nós temos também o escopo, que no caso, nesse projeto vai ser feita a operação 50 da solda, linha 1, e o indicador OPI, que é o indicador operacional, ele está como o que aqui? Consumo de argônio em reais por peça. O KPI, normalmente, são indicadores mais estratégicos. Né? De novo, a ideia do vídeo não é entrar em detalhes. Já o OPI são indicadores mais do dia a dia, indicadores não tão estratégicos, mas que são relevantes para o projeto. Então, nesse caso, quando eu falo ali no OPI, eu vou estar medindo em reais por peça. Por que é importante eu medir em reais por peça? Porque está atrelado com o meu volume de produção. Vamos imaginar que um cilindro de argônio ele consiga fazer 500 peças e ele custa R$500. Quer dizer que cada peça saiu R$1, aquele custo daquele argônio. Se esse projeto aqui conseguir reduzir 50%, vai cair para 50 centavos por peça. Então, quando a gente define dessa forma e mede dessa forma, seja antes de implementar a melhoria como depois, a gente está amarrando isso com o volume de produção. Porque caso contrário, se a produção for maior, eu vou ter um consumo maior de argônio. Se a produção for menor, eu vou ter um consumo menor. Então, apenas o consumo de argônio solto, ele não é um indicador interessante. Agora, quando eu amarro o custo do cilindro por peça, que seria pegar o custo de um cilindro e dividir pela quantidade de peça que eu consegui soldar com aquele cilindro, aí sim eu vou ter um indicador mais adequado e mais realista aqui com a situação. Ok? E no caso aqui de inventário, né, eu vou ter um indicador aqui de consumo de indiretos, né? Não está aqui mapeado, mas normalmente o pessoal do almoxerifado tem um indicador de inventário. Quantos cilindros tem? Então, se esse projeto conseguir reduzir um cilindro, eu vou reduzir o custo de material parado, né? Porque inventário é material parado, no almoxerifado é dinheiro parado. E aí eu vou estar contribuindo com o fluxo de caixa da empresa. Ok? Bom, o segundo exemplo é um projeto de automatização de gestão de plano de contingência. Nesse tipo de projeto, tem um escopo aqui que é o seguinte. Esse projeto foi motivado pelo levantamento de melhorias que podem ser feitas no plano de contingência atual. Hoje o mesmo é controlado manualmente em Excel, as evidências são salvas na rede, tendo o trabalho de atualização de datas de evidências, e frequentemente os responsáveis esquecem ou não realizam as simulações. Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? É um projeto que ele visa a meta dele não ter atraso na execução das simulações do plano de contingência e automatizar a execução em lembretes de modo que o responsável pela execução consiga alimentar o sistema e irá informar ao time a execução da simulação do item do plano. Então, o que eles querem com esse projeto é evitar atraso na simulação do plano de contingência. Então, o plano de contingência, só para ilustrar, ele é um documento que tem lá assim, se faltar água na empresa ou no hospital, nós temos aqui um fornecedor, que é o João, a gente liga para ele, em 2 horas ele vem aqui com o caminhão-pipa e repõe a água aqui no hospital, por exemplo. Então, o que estava acontecendo nesse projeto? Chegava a próxima data de fazer essa simulação, a simulação serve para quê? Ver se o fornecedor ainda existe, se a empresa dele está aberta, e principalmente simular a falha, para ver se ele chega no horário e se ele tem disponibilidade para atender. Estava chegando próximo dessa data, o pessoal não estava fazendo, estava ficando em atraso. Esse foi o que motivou a fazendo esse projeto. Então, quais foram os KPIs aqui que foram definidos? O primeiro é a porcentagem de atendimento do plano de contingência. Então, nesse KPI aqui, você tem lá, por exemplo, o seu plano de contingência 10 simulações no ano.
Você pode, ao longo dos meses, conforme você vai planejando para fazer, ir colocando a porcentagem de atendimento ao plano. Você fez um plano de fazer 10 simulações ao ano, conforme você vai fazendo, você vai aumentando a porcentagem. Vamos supor, você fez 5, você está com 50% de atendimento ao plano. Esse é um tipo de indicador de atendimento ao plano que é muito usado em auditorias, né? Que tem o cronograma de auditoria anual com 15 auditorias, né? E aí eu já fiz metade, 50% está feita, é esse tipo de coisa. Cronograma de preventiva da manutenção, né? É outro exemplo que usa um indicador de porcentagem de atendimento ao plano, né? Eu planejei 100 máquinas para fazer, eu já fiz 50, então estou com 50% de atendimento ao plano. E aí mês a mês vai ser atualizado. O escopo, melhoria na gestão dos riscos do plano de contingência. E o indicador operacional, dias em atraso no envio da evidência. E nesse caso, o objetivo é ser 0, né? Que é o que eles estão tentando melhorar. Então, nesse caso aqui, pessoal, o sistema que eles vão implementar já vai mandar lembretes, talvez com 30, 60 dias antes, né? Para o responsável estar executando essa simulação sem deixar vencer. Então, a ideia é já começar bem antes, preventivamente, né? Que nem eu falo. É sempre bom trabalhar na forma preventiva para que esse indicador de atraso não seja afetado. E o de atendimento, consequentemente, vai ser atendido por tabela, vamos colocar assim. Ok? Esse outro projeto aqui de exemplo, ele é a otimização do consumo de matéria-prima. Então, o escopo dele é o seguinte. Diante de uma diferença no inventário, decidimos compreender o consumo para minimizar essa divergência e otimizar o consumo mensal. Quais são as metas? Entender e minimizar a diferença no inventário e otimizar o consumo de matéria-prima para reduzir o custo por peça. Então, nesse caso aqui, pessoal, estava tendo uma diferença no inventário porque, no caso, o consumo da matéria-prima estava maior na realidade do que foi previsto na teoria, vamos colocar assim. Então, sempre consumia mais e aí na hora que ia contar o inventário de matéria-prima, estava faltando matéria-prima, dava diferença. Então, o KPI principal aqui é diferença de inventário de matéria-prima, no caso aqui em quilo. O escopo é máquina 2, setor de fundição, e o indicador operacional é indicadores de consumo de matéria-prima. Ou seja, é um indicador que vai medir se na produção da peça está consumindo exatamente o que foi planejado, né? Por exemplo, cada peça consome X gramas, então eu vou checar se está consumindo essa quantidade em cada peça produzida. Esses dois indicadores vão dizer se estou consumindo da forma correta e se não está tendo diferença de inventário, ou se pelo menos essa diferença foi minimizada ou mitigada. Ok? Esse é um exemplo desse tipo de projeto. Bom, o próximo aqui é um projeto de um aplicativo de solicitar viagens. Então, qual que é o contexto? Analisando o tempo levado para a solicitação de viagens e sobrecarga de departamentos, decidimos agilizar o processo através de um novo aplicativo, onde onde o time pode solicitar de forma digital. Então, é uma digitalização. Isso a gente pode fazer em relatório de despesa, solicitação de viagem, dá para até usar o próprio Microsoft Automate com as aprovações via Teams, né? Dá para fazer isso tranquilamente. Então, nesse tipo de projeto, qual que é a meta aqui? Reduzir o tempo de solicitação, né? Quanto menos intermediário tem no processo para aprovar, mais rápido fica. E como o KPI, ele tem aqui medir antes e depois da melhoria. Desculpa, como o KPI ele está não aplicável, né? Nesse caso não tem KPI. O escopo é toda a empresa e ele tem um OPI, né? Um indicador operacional, que é o tempo de solicitações de viagens em horas. Nesse caso, pessoal, o tempo, com o sistema antigo, então tinha que solicitar para uma pessoa, aí ela pedia para outra pessoa, aí tinha que esperar a aprovação, aí vinha para essa pessoa, para passar para outra, para chegar no requisitante, no solicitante. Então, eram muitas etapas. Agora, com esse sistema digital, ele é direto. Então, você vai medir aqui o tempo em horas. E aí, o que é interessante em todo projeto que você tem redução de tempo, né? Você faz as coisas mais rápido. Você está medindo, convertendo no final essas horas em dinheiro, em reais, né? Então, por exemplo, um TCC, que você vai fazer uma melhoria e você vai reduzir o tempo de uma atividade, de uma operação, né? Você sempre tenta converter no final em dinheiro, tá? O pessoal do financeiro, da controladoria, eles podem ajudar muito nessa parte, porque eles têm lá mapeado o custo da empresa todo explodido.
Então ele sabe, por exemplo, que aquela operação que demora X segundos para ser realizada, se você agora faz em X-5, por exemplo, ela é mais rápida, eles conseguem lá jogar na planilha de cálculo e ver quanto foi a redução. Então eles vão falar lá para vocês, chutando, custava a operação R$5 e agora como é feito mais rápido, ela custa R$4,80. Então esses 20 centavos, por exemplo, é o ganho que você teve na operação. Então tenha sempre em mente que no final das contas, o seu KPI tenta converter ele em dinheiro, que é interessante para estar mostrando, ok? Bom, esse aqui é um projeto de digitalização de folhas de arquivo morto. Então qual que é o escopo? Automatizar a sistemática de controles de documentos, encerrando o arquivamento físico de documentos, otimização de tempo e espaço para localização de documentos. Então, tem 3 metas aqui, né? Digitalizar 100% da documentação, reduzir o tempo para localizar um documento e reduzir a área física de uso do arquivo morto. O KPI aqui é não aplicável. O escopo são os registros de medições do setor X. E os OPIs nós temos porcentagem de documentos digitalizados, tempo de localização de um dossiê, rastreabilidade e redução de área utilizada do arquivo morto. Olha só que interessante. Quando você vai digitalizar um documento, você pode, por exemplo, nesse indicador de tempo para localizar, você pode simular uma localização do documento com o sistema atual, que é papel. Então você bate no cronômetro, define lá, eu preciso do documento do mês tal, da operação tal, e aí você bate no cronômetro, começa a procurar isso no arquivo morto. Na hora que você termina, você bate e registra. Quando você tiver esse sistema que vai ser todo digital, você faz a mesma coisa. Você faz uma simulação, define lá uma outra data, bate no cronômetro, procura no sistema digital, localizou, você bate de volta e anota o tempo. Essa diferença de tempo entre o sistema velho e novo é o ganho, é o save que o seu projeto vai trazer. Que vai entrar nesse indicador aqui de tempo de localização e a rastreabilidade. Outro ponto, pessoal, porcentagem de documentos digitalizados. Conforme vai fazendo a digitalização, pode ser monitorado nessa parte, faz parte do projeto. E a redução da área utilizada do arquivo morto. Como você não vai mais armazenar os papéis lá no arquivo morto, vai ser tudo digital, né? Você vai poder descartar. Né? Então, toda a parte de arquivo morto, a área física, você vai estar liberando espaço para estar sendo utilizada para outra coisa. Legal? Então, pessoal, puxando um pouquinho para TCC, né? Você tem, às vezes, um TCC que vai reduzir o tempo, nesse caso, um tempo de uma rastreabilidade. No final, pega esse tempo e converte em dinheiro. Né? A rastreabilidade a diferença que de um sistema para o outro ficou de 8 horas. Então, a gente deixa de perder 8 horas. Então, essa pessoa que estaria ali procurando o documento por 8 horas, ela tem um custo para a empresa. Ela tem, além dos salários, encargos, etc. Né? De novo, o pessoal da controladoria pode ajudar a calcular esses custos, né, da melhoria. Aí a pessoa tem um custo hora vezes 8, você vai estar deixando de ter esse custo aí para a empresa. Ok? Então esse é um outro exemplo. Bom, esse aqui é um projeto de redução de energia elétrica, um exemplo da torre de resfriamento. Qual que é o contexto aqui? Bom, consiste em montar um sistema de monitoramento de temperatura da água com o objetivo de automatizar o regime de funcionamento do motor do ventilador principal. Então, o ventilador principal ele fica girando lá 24 horas, e aí com a instalação de um sistema com um sensor de temperatura da água, ele vai verificar se a água estiver acima de X grau, ele liga o ventilador, se estiver abaixo, ele desliga. Então, o ventilador não vai ficar trabalhando mais 24 horas. Nesse caso, como meta é reduzir o consumo de energia elétrica, e reduzir o custo com manutenção em função da redução do uso em horas do sistema e, consequentemente, o aumento da sua vida útil. Então, como ele vai trabalhar mais aliviado, né, não vai ficar full time ali, com plena carga, toda a parte mecânica ali e elétrica do motor, né, do ventilador, ele vai ter uma vida útil maior. Então, olha que interessante, você tem um KPI aqui de consumo de energia elétrica, que é o principal, você tem o escopo, que é a torre de resfriamento, e o OPI é custo com manutenção da torre. Reais por ano. É o que eu expliquei lá atrás, né? Então, você atrela o ano para você ter uma base sólida, né, de comparação. Então, você vai ver, nos outros anos a gente gastou com manutenção nessa torre X reais. Agora, com esse sistema novo, nós estamos gastando Y, porque ele roda mais suave, não fica ligado full, né?
então a vida útil é maior, o meu custo de manutenção é menor. Então esse é um exemplo desse tipo de projeto aqui, ok? Bom, esse aqui é um projeto de redução de refúgio, né? Redução de refúgio dentro do eixo, por exemplo, um exemplo. Então nós temos aqui um contexto que é o quê? Com base no Pareto de falhas, né? Tudo começa com a coleta de dados. O diâmetro, no caso do eixo, é hoje o primeiro item do Pareto. E este projeto visa analisar as potenciais causas e tomar ações de melhoria para reduzir esse refúgio. As metas: reduzir o refúgio do diâmetro do eixo, contribuir para o aumento de produtividade. Como KPIs, porcentagem de refúgio, e a performance OAE, porcentagem da performance OAE, que é a produtividade. Né? Uma coisa está diretamente amarrada com a outra. O escopo é a linha 1, e como indicador operacional nós temos o custo do refúgio em dinheiro, de novo, né, que eu estou falando bastante, é o quê? Sempre mostrar em dinheiro quanto que o projeto está trazendo de save, e o índice de capabilidade, CP, CPK, PPPK. Depois eu vou estar fazendo alguns vídeos focados só em capabilidade, né, utilizando o Minitab. Então, nesse caso, o índice de capabilidade é o que mede a capacidade de qualidade do seu processo. O quão capaz ele é para atender a especificação. Como nós estamos falando de refúgio, é muito pertinente a gente estar medindo esse índice de capabilidade antes de implementar as melhorias e depois, para a gente poder ver se teve uma redução da variação da máquina, o desvio padrão de variação de medição. Ok? Então, esse é um projeto por exemplo, de redução de refúgio, que tem esses tipos de KPI aí. Então, que nem puxando para o TCC, se você vai fazer algum TCC que tem a ver com reduzir refúgio, você tem ali a parte de capabilidade, é extremamente importante você medir. Para você mostrar, né, no Minitab você consegue medir ppm, né, a probabilidade de sair peças fora em quantos por cento, ou em ppm, tem várias unidades, né, e também o nível sigma. Você consegue medir o nível sigma lá no Minitab. Ok? Bom, então, pessoal, esse aqui são os projetos e os tipos de indicadores que a gente pode definir, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? E vocês podem estar utilizando para projetos de TCC, projetos seja de serviço, de produto, de empresa, né? Esses exemplos, às vezes facilita na hora de tomar decisão. Então, só recapitulando, eu acho muito interessante a gente definir o cenário e ter essas metas aqui. Com base nesses dois aqui, a gente consegue definir muito bem ali os KPIs que vão estar falando se o projeto está andando bem ou não, e importante medir antes e depois, para ver a evolução do projeto. Bom, pessoal, e você aí do lado de lá da tela? Possui algum projeto que está com dificuldade de definir o KPI? Tem alguma dúvida? Por favor, deixe nos comentários ou nos envie um e-mail. Todos esses detalhes estão na descrição do vídeo. Bom, pessoal, esse é o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E já vou deixar aqui meu pedido para vocês se inscreverem no canal, ativem as notificações, pois teremos muitos conteúdos novos sobre engenharia de qualidade Lean Manufacturing. E deixe o seu like. Muito obrigado!